Olá, investigadores otakus! Sejam bem-vindos ao lado sombrio da ficção e da realidade aqui no canal Anne Crime Zone, onde exploramos casos criminais intrigantes e mergulhamos em histórias que desafiam a lógica e revelam o que há de mais obscuro na mente humana. No vídeo de hoje, vamos falar sobre um caso que abalou a França e que continua gerando debates intensos sobre justiça, responsabilidade e até mesmo os limites da razão humana. Uma história marcada por mistério, comportamento enigmático e um julgamento que entrou para a história do país. Estamos falando de Dabia Benkired, uma jovem que foi julgada e recebeu uma das sentenças mais severas já aplicadas a uma mulher na França moderna, após o trágico assassinato da menina Lola Daviette. Esse caso envolve alegações de influência psicológica, rituais misteriosos e um desenrolar jurídico que impressionou até os especialistas. Então, já deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo entender todos os detalhes dessa história real, complexa e cheia de camadas. No dia 14 de outubro de 2022, a rotina da família Davier começou como qualquer outra sexta-feira. A pequena Lola, de 12 anos, saiu de casa pela manhã para frequentar as aulas na escola Georges Brassens, no 19º arrondissement de Paris, o mesmo bairro onde morava com seus pais. O pai, Johan Daviet, trabalhava como zelador no edifício onde a família vivia, e a mãe, Delphine, costumava estar em casa no fim da tarde para recebê-la quando voltava da escola. Por volta das 15h15, as câmeras de segurança do prédio registraram Lola entrando sozinha no edifício após o término das aulas. Pouco tempo depois, as mesmas imagens mostraram a menina sendo acompanhada por uma mulher que naquele momento era desconhecida da família. Quando o relógio se aproximou das 18 horas e Lola ainda não havia retornado, os pais começaram a se preocupar. Delphine, a mãe, fez então um apelo nas redes sociais com fotos da filha, descrevendo as roupas que ela usava e pedindo ajuda para localizá-la. A publicação rapidamente foi compartilhada por moradores e vizinhos da região. Durante as buscas, a polícia encontrou alguns objetos suspeitos no subsolo do prédio, o que aumentou a preocupação sobre o desaparecimento. A investigação seguiu durante toda a noite, até que, por volta das 23h30, um homem em situação de rua acionou as autoridades após notar um container plástico abandonado em uma rua próxima dali. No interior do recipiente, os agentes fizeram a trágica descoberta: o corpo de Lola. As autoridades francesas confirmaram que ela havia sido vítima de um crime violento, e a área foi imediatamente isolada para a perícia. Pouco depois, o caso mobilizava todo o país. A principal acusada no caso é Dabia Benkired, nascida na Argélia, que estava na França com um visto de estudante que não havia sido renovado e sobre a qual existia uma ordem de saída do território francês. Durante o processo, que teve início em outubro de 2025 no Tribunal de Paris, a acusada foi formalmente processada por assassinato de uma menor, agressão sexual e atos descritos pelos promotores como tortura e barbaridade. No curso do julgamento foram apresentados laudos e avaliações médicas e periciais. 3 especialistas designados concluíram que Dabia Benkired estava em perfeito uso de suas faculdades mentais no momento dos fatos, ou seja, não sofria de esquizofrenia, transtorno paranoide ou qualquer doença mental que tornasse impossível sua imputabilidade criminal. Embora os especialistas tenham descartado uma doença mental grave e incapacitante, eles ressaltaram que Dabia apresentava traços de personalidade paranoide, narcisista e psicopática, com evidência de mentira patológica, ausência de empatia e forte risco de reincidência. Esses fatores foram decisivos para que o promotor pedisse, e o tribunal aplicasse, a pena máxima prevista pela legislação francesa, a chamada réclusion criminelle à perpétuité incompressible. Prisão perpétua sem possibilidade de redução.
Durante as audiências, emergiram depoimentos de familiares de Darbia Ben-Kired, que mencionaram comportamentos incomuns e referências a práticas ocultas. A irmã da acusada relatou que Darbia dizia estar sob a influência de um homem, que ela descrevia como um tipo de mentor ou guia ligado a rituais esotéricos. Em alguns relatos, essa figura foi associada a uma entidade, ou djinn, de acordo com o folclore árabe. Investigações apontaram que Darbia teria realizado, dias antes do crime, buscas online relacionadas à feitiçaria ou rituais de sacrifício, segundo a imprensa francesa. Além disso, durante a apreensão de documentos e dados no processo, foram relatadas comunicações que sugerem que ela teria falado em ver rostos de pessoas próximas, como a mãe ou o pai, durante rituais. Em depoimento, a irmã afirmou que Darbia disse ter visto uma serpente grande e que o mentor a teria levado a túmulos especiais onde eram enterradas crianças. Esses elementos, ainda que não validados como fatos definitivos pelo tribunal, foram evocadas pelo promotor como indícios da complexidade e do caráter singular da investigação. Importante destacar que o tribunal entendeu essas declarações como depoimentos testemunhais que precisavam ser ponderados junto com as demais provas periciais e materiais. Ou seja, não foram automaticamente aceitas como explicação principal, mas integraram o conjunto de elementos avaliados. Darbia Ben-Kired se tornou, assim, a primeira mulher a ser condenada a esse tipo de reclusão, desde que a lei foi criada. O advogado-geral explicou, durante o julgamento, que a decisão visava proteger a sociedade, diante do grau de periculosidade identificado pelos peritos. Também destacou que a gravidade dos atos e o sofrimento da vítima e de sua família justificavam uma resposta exemplar da justiça. O tribunal considerou ainda os laudos psiquiátricos, que apontaram risco máximo de reincidência e ausência de qualquer doença mental incapacitante. A sentença foi recebida com forte emoção. A mãe de Lola, Delphine Daviette, declarou à imprensa que acreditávamos na justiça e a obtivemos, afirmando sentir que a memória da filha finalmente havia sido honrada. O juiz-presidente destacou, ao encerrar a audiência, que os crimes cometidos ultrapassaram qualquer limite tolerável de humanidade e exigiam uma resposta à altura da dor causada, não só à família, mas a toda a sociedade francesa. Segundo o Le Monde e o Euronews, a condenação marcou um momento simbólico no sistema jurídico francês. Reforçou o entendimento de que crimes cometidos contra menores, com circunstâncias de extrema violência, devem ser tratados como casos de gravidade absoluta, no topo da escala penal prevista pela lei. A repercussão do caso foi enorme na França. A imprensa e as redes sociais registraram uma comoção nacional quando se descobriu que a acusada, Darbia Ben-Kired, era uma mulher nascida na Argélia, que vivia em situação irregular e sobre a qual havia uma ordem de saída do território francês. De imediato, políticos de espectro conservador e da extrema-direita aproveitaram o caso para criticar as políticas migratórias do governo, argumentando que a falha em executar uma ordem de saída teria sido um fator no episódio. Por outro lado, autoridades governamentais e a família da vítima, Lola Daviette, pediram que o nome da menina e as imagens do caso não fossem instrumentalizados para fins políticos. A mãe de Lola fez apelos públicos para que o sofrimento da família não virasse bandeira de partido. O então ministro da Justiça, Éric Dupond-Moretti, criticou essa apropriação política, afirmando que usar o caixão de uma menina de 12 anos como degrau é uma pena, o que reflete a tensão entre justiça, memória da vítima e exploração política. E, para entender melhor o desfecho desse caso, é importante lembrar que todo o julgamento foi marcado por uma análise muito minuciosa das provas. A justiça francesa avaliou um conjunto extenso de elementos: laudos periciais, testemunhos, imagens de câmeras, mensagens e declarações das partes envolvidas. Ou seja, a decisão final não se baseou em um único aspecto, mas sim no cruzamento de várias evidências apresentadas ao longo do processo. A sentença de reclusão perpétua incompressível, a mais severa prevista pela legislação francesa, chamou a atenção por ser uma medida excepcional. Esse tipo de pena é aplicada apenas em casos de extrema gravidade e, na prática, significa que a pessoa condenada dificilmente terá direito a uma revisão de pena ou liberdade condicional.
Por isso, o resultado desse julgamento despertou ampla repercussão na mídia e entre juristas, que discutiram o simbolismo dessa condenação dentro do sistema penal francês. A imprensa também destacou a postura da família de Lola, que pediu repetidamente que o nome e a imagem da menina não fossem usados em discursos políticos. Isso porque, após o crime, o caso acabou sendo mencionado em debates sobre imigração e segurança pública, especialmente por figuras políticas de direita e extrema-direita. Em resposta, autoridades, inclusive o ministro da Justiça da França, pediram respeito e cautela no tratamento do caso, enfatizando que a busca por justiça não deve ser confundida com agendas políticas. O que fica claro é que, além do processo judicial, esse caso levantou reflexões profundas na sociedade francesa, sobre justiça, empatia, imigração e o papel da mídia ao noticiar tragédias como essa. Gostaria de expressar minha solidariedade à família de Lola e a todas as pessoas afetadas por esta tragédia. Nosso objetivo aqui foi apresentar os fatos com respeito, sem exploração do sofrimento alheio e sem sensacionalismo. Se você quer se informar mais, deixei abaixo as fontes das reportagens confiáveis que usei para construir este vídeo. Se você achou este conteúdo útil, curta o vídeo, compartilhe com responsabilidade e se inscreva no canal para acompanharmos juntos análises como esta, sempre com responsabilidade e empatia. Obrigada por assistir. Até o próximo vídeo!